Olá pessoal, eu sou a Bê e esse aqui é o meu canal Eu Preciso Te Contar. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Hoje eu quero falar com você sobre ansiedade, o que a Bíblia diz sobre isso. Não é novidade para ninguém que hoje em dia a gente tem estado cada vez mais ansioso e por muitas coisas. A gente está acostumado que tudo funciona muito rápido, que as comunicações são instantâneas e isso acaba nos atrapalhando um pouco, ainda que a gente não perceba, no nosso relacionamento com Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso e a gente sempre fala sobre isso. Provavelmente o texto mais conhecido na Bíblia que fala sobre ansiedade está lá no livro de Filipenses. E o texto fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu quero agora desmembrar esse versículo então, para que a gente possa entender de forma mais detalhada o que a Bíblia quer dizer com essas coisas. A primeira parte é fácil, digamos assim. A gente precisa agir, colocar diante de Deus, através de orações e súplicas, todos os nossos pedidos. É isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que ter aquele tempo de qualidade com Deus todos os dias, apresentar para Ele as nossas petições, abrir o nosso coração, falar para Ele por quais motivos a gente está ansioso e por que a gente precisa da intervenção dEle na nossa vida. Depois disso, então, o texto fala que é para fazer isso com ação de graças. Mas o que isso significa? Talvez essa seja a parte do versículo que mais gera dúvida e que a gente não presta muita atenção para realmente colocar isso em prática. Fazer isso com ação de graças é quando a gente deposita toda a nossa fé e a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle das coisas. A partir do momento que a gente reconhece que Deus é o Senhor da nossa vida, a gente está colocando todas as rédeas, toda a condução dos nossos caminhos nas mãos dEle. Isso significa que nós precisamos confiar nele. Temos que ter fé no seu poder, no seu agir, sabendo que ele vai conduzir a nossa vida pelo melhor caminho possível. Ainda que seja um pouco diferente daquilo que a gente imagina que Deus vai fazer, ainda que a solução dele seja diferente da nossa, nós precisamos confiar. E é por isso que nesse momento, quando a gente está depositando diante de Deus os nossos pedidos, através das orações e súplicas, nós já devemos agradecer. Porque ainda que a gente não veja qual vai ser a solução que Deus vai trazer para nós já podemos agradecer porque nós sabemos que qualquer coisa que acontecer vai ser o melhor para a nossa vida. Depois que a gente faz isso, então, que está ao nosso alcance, é que vem o extraordinário de Deus, que é o versículo seguinte que diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ou seja, que extrapola a nossa racionalidade, que supera as circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias vão dizer pra gente que não, que tá tudo difícil, que a gente não vai conseguir solucionar, mas quando a gente agradece a Deus, Ele enche o nosso coração de uma paz que não depende dessas circunstâncias. É uma paz que vem dEle, que nos dá a certeza de que Ele está no controle, de que as coisas vão acontecer da forma como Ele planejou e que isso é melhor para a nossa vida. Deus já me testou em muitas áreas da minha vida essa questão da confiança e de receber essa paz que excede todo entendimento. Em muitas situações, sejam elas pequenas ou grandes, eu me vi ansiosa. Eu queria resolver o problema o quanto antes, mas eu comecei a compreender que eu preciso confiar no Pai, que está no controle da minha vida. Eu disse para Ele que eu gostaria que Ele conduzisse a minha vida. E a partir disso, então, eu tenho que confiar simplesmente. Eu tenho que descansar. E cada vez é como se eu subisse um degrau. É como se eu avançasse um pouco mais nesse depender de Deus, nessa fé que eu deposito nele. E cada vez mais eu me sinto mais tranquila e menos ansiosa, sabendo que Ele está no controle. Aliás, eu quero compartilhar com você uma dica muito importante, que é algo que tenho praticado na minha vida, lá desde 2019 ou 2018 mais ou menos, que é anotar num caderno todas as questões espirituais que acontecem comigo. Ou seja, eu coloco ali os meus motivos de oração, o que eu falei com Deus naquele dia, quais versículos eu li que me chamaram a atenção, o que eu acredito que o Espírito Santo possa estar falando comigo naquele momento. E eu vou falar para vocês que isso tem sido incrível, porque depois de um certo tempo eu começo a fazer as conexões entre as minhas anotações, eu percebo o agir de Deus, as coisas que Deus tem feito de acordo com aquilo que Ele tem para mim e também conforme as coisas que eu fui colocando diante dEle em oração. Esse é um hábito que eu sugiro fortemente que você adote na sua vida, porque depois de um tempo, quando você voltar e começar a ver o agir de Deus na sua vida, você vai se impressionar. Isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Além disso, eu quero que você tenha em mente também que é algo que completa esse suporte que Deus nos oferece,
e que quando a gente precisa tomar uma decisão que é difícil na nossa vida, basta nós pedirmos sabedoria para Deus. Na Bíblia diz que todo aquele que pedir sabedoria, Deus dá deliberadamente, ou seja, não tem um limite para isso. Agora eu me pergunto, tendo todas essas ferramentas à nossa mão, o que mais que a gente precisa na nossa vida? Não precisamos de mais nada. Com Deus do nosso lado, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode passar pelas dificuldades, pelas alegrias, pelas tristezas. Ele está com a gente e não tem nada melhor do que poder contar com Deus que é todo poderoso, que sabe do passado, do presente, do futuro e tem tudo nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos dele. Em uma das passagens que Jesus deixou para os seus discípulos, ele pega e fala assim: por que vocês estão tão ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir? Olhem para as aves do céu, elas não tecem e nem semeiam e nem plantam, mas mesmo assim Deus cuida delas, elas têm o alimento todos os dias. Imagine vocês que são filhos de Deus. Deus não vai cuidar de vocês mais do que cuida das aves? É claro que sim. Ele complementa ainda dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você buscar em primeiro lugar fazer a vontade dele, de acordo com o desejo do coração dele, priorizar isso na sua vida, você não precisa se preocupar com o resto, você não precisa andar ansioso por todo o restante, sabendo que Deus sabe do que você necessita e que ele vai prover todas as coisas. Você tem estado ansioso por algum motivo? Se isso acontece com você, coloque isso diante de Deus através das suas orações e súplicas e com ações de graça, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que o que Ele fizer na sua vida vai ser o melhor para você. Eu vou deixar na descrição alguns versículos complementares que falam sobre o cuidado de Deus, sobre a gente não andar ansioso e que são bem importantes, que eu acho que vale a pena você meditar neles enquanto você tem esse tempo com Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe com alguém. Eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.